Opa, muito bom dia, evangelista Aguinaldo Fortoso falando, que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Como viver as bênçãos de Abraão? Como nós nos tomarmos posse nas nossas vidas das bênçãos que Deus determinou sobre Abraão e que Deus estabeleceu dizendo que as gerações futuras, as gerações descendentes de Abraão herdariam a terra e herdariam essas bênçãos que Deus derramou e estabeleceu sobre o seu servo, sobre o seu amigo. Mas uma pergunta que fica nos nossos corações é como nós desfrutarmos dessas bênçãos, como nós vivermos essas bênçãos nas nossas vidas na prática, como nós sermos abençoados por Deus como Abraão foi na prática. Você já se perguntou isso? Porque se nós olharmos, irmãos, ao nosso redor, nós vamos ver muitas pessoas que estão vivendo completamente diferente do que viveu Abraão. Você concorda comigo? Você concorda que na prática, se nós olharmos para trás, se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver muitas pessoas passando necessidade? Abraão não passou necessidade. Mesmo num momento, depois da promessa que Deus lhe fez, mesmo em um momento de grande fome na terra, Deus enviou Abraão para um lugar onde tinha mantimento, onde tinha suprimento, e Deus supriu as necessidades do seu servo. Deus cuidou do seu servo. Deus não o deixou padecer necessidade, passar fome, faltar roupa para ele vestir, faltar pão para ele se alimentar, faltar casa para ele morar. Deus não permitiu que isso acontecesse. A mesma coisa, se você for lá no livro de Gênesis, no capítulo 26, você vai encontrar Isaac, o seu filho, a sua descendência. Um momento onde teve fome na terra novamente, que Deus precisou permitir a fome acontecer em toda a terra, a Bíblia diz que Deus surpreende Isaac. E na terra onde Isaac estava, na terra dos filisteus, Deus o honra de sobremaneira, de modo que até os poços que Isaac cavava dava água, e os inimigos com inveja tentavam entulhar os seus poços, tomar os seus poços, e Deus falava com ele, e ele deixava aquele de lado, não contendia, não arrumava problema, ele partia para outro lugar, cavava outro poço, e novamente água naquele poço. Os filisteus, as outras pessoas cavavam, e não encontravam água, mas Isaac, que era o escolhido de Deus, descendente de Abraão, cavava o poço e tinha água. O que acontece? Por que isso acontece? Por que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência a bênção, e nós olhamos ao nosso redor e nós vemos ao nosso entorno muitas vezes cristãos, homens, mulheres de Deus, dentro da igreja, vivendo situações tão terríveis? Você já se perguntou por quê? O que acontece? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você no vídeo de hoje. Como nós vivermos a bênção de Abraão? Como na prática, verdadeiramente, não só teoricamente, porque ser teórico é muito bom, é muito fácil nós sermos teóricos. Olha, Deus prometeu a Abraão a sua descendência, você é descendente de Abraão, você vai viver a bênção de Deus, você é descendente de Abraão, você é o herdeiro da bênção de Deus. Isso é muito fácil de nós falarmos. Mas a pergunta que fica no nosso coração, olhando ao nosso redor e vendo tantos descendentes de Abraão vivendo completamente diferente daquilo que viveu Abraão, a pergunta que nós nos fazemos é: como viver as bênçãos de Deus? Como viver a bênção de Deus através da promessa que Deus fez ao seu servo Abraão? É isso que eu quero conversar um pouquinho com você, porque no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, no versículo de número 1 e 2, Deus faz uma promessa, faz um chamado ao seu servo. Só que essa promessa ela vem depois de um chamado e vem depois de uma ordem. A promessa vem depois do chamado e depois da ordenança. Aí vem a promessa. Observa, versículo 1 e 2 de Gênesis 2, o Senhor disse assim: e o Senhor apareceu a Abrão e disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, engrandecerei o teu nome e tu serás
uma bênção. Olha que coisa maravilhosa, olha que promessa gloriosa que Deus faz ao seu servo. Tu serás uma bênção. E realmente Abraão, e depois teve o teu nome mudado para Abraão, ele foi uma bênção. Nós conhecemos a história, o pai da fé, o homem que Deus engrandeceu, o homem que Deus honrou de sobremaneira, o homem que foi chamado amigo de Deus. Que privilégio tão grande para uma pessoa ser chamada amigo de Deus. Uma coisa é eu considerar Deus meu amigo, outra coisa é Deus me considerar seu amigo. É completamente diferente. E Abraão é um homem que Deus considerou seu amigo. E nós olhamos no versículo 1 e 2 do capítulo 12, onde nós acabamos de ler, Deus vai dar uma ordem em primeiro lugar. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Deus o chama, o chamado, uma ordem, uma ordenança, uma ordem a seguir, uma missão. Sai e vai. Observa que Deus o chama e dá uma ordem. Deus não pergunta, Deus não dá opções, não, Deus dá uma ordem. E ao seu servo agora, a única coisa que cabe agora é ouvir o chamado de Deus, vir e obedecer. Abraão não questionou, Abraão não discutiu, Abraão simplesmente levantou, pegou sua esposa, pegou seu sobrinho Ló, ainda errou, porque Deus disse para ele, pega a sua esposa e vai. Ele levou o sobrinho e ele vai sofrer no caminho até que ele se separa do sobrinho. Enquanto ele não se separou do sobrinho, a bênção dele teve retida. Ele só foi abençoado por Deus quando começou uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque os dois ficou muito rico. Agora os pastores começam a contender e Abraão vendo aquilo, Abraão chega no sobrinho e diz, olha, para que não haja contenda entre eu e você, vamos separar, se você for para cá eu vou para lá, se você for para lá eu vou para cá. Ló escolheu um lugar e Abraão foi para o outro. Quando Abraão se separou de Ló, Deus se apresentou para ele e disse, agora que você separou do seu sobrinho, agora eu vou conversar contigo, agora eu vou te abençoar. Então observa, para nós vivermos a bênção de Deus, que foi determinada a Abraão e a sua posteridade, a primeira coisa que nós temos que fazer, o primeiro passo, é ouvirmos a voz de Deus e obedecermos à risca. Obedecermos sem questionar. Exatamente aquilo que Deus falou. Não adianta eu querer reivindicar as bênçãos de Deus que foi prometida a mim através de Abraão, sem eu querer cumprir os princípios que Abraão cumpriu. Não vai acontecer. Para mim viver a promessa, eu tenho que cumprir os princípios que Abraão cumpriu. Se Deus chamou Abraão e estabeleceu princípios ao seu servo para que ele chegasse na bênção, a mesma coisa sou eu e você. Nós vamos ter que cumprir os princípios que Abraão cumpriu para nós chegarmos às bênçãos que ele chegou. Nós não vamos diretamente na bênção sem cumprir princípio. Deus não vai permitir isso. Se até com seu amigo Deus não permitiu, ele teve que cumprir princípio para chegar onde Deus queria que ele chegasse. Observa, Deus mandou ele levar a esposa, ele levou o sobrinho, ele não foi abençoado. Ele ficou rodando em círculo enquanto não se separou do sobrinho. Quando ele se separou do sobrinho, Deus disse para ele, agora sim, você se separou do seu sobrinho, agora nós vamos começar a nossa missão. Então observa, a primeira coisa, o primeiro passo para nós vivermos a bênção de Deus que foi prometida a Abraão, e nos prometida como posteridade a Abraão, o primeiro passo é nós ouvirmos a voz de Deus e nós seguirmos a ordenança de Deus à risca. Depois que Abraão ouviu o chamado, saiu da sua casa, foi embora, obedeceu a Deus, sem saber para onde ia, sem saber para onde Deus ia levá-lo, ele foi. Depois, ele ainda cometeu o erro de levar o sobrinho, Deus ficou calado. Enquanto ele não se desvencilhou do sobrinho, começou uma contenda, um problema, supostamente um problema, mas já era Deus trabalhando para que Abraão se separasse do sobrinho Ló que ele tinha levado, sem a permissão de Deus. Separou-se, agora Deus vai conversar com o seu servo e vai aparecer para ele e Deus vai falar para ele, ei, agora nós vamos conversar. No versículo 2, far-te-ei uma grande nação e tu serás uma bênção. Olha, eu engrandecerei o teu nome e você será uma bênção. Você conhece o nome de Abraão? Se você conhece o nome de Abraão é porque Deus cumpriu a promessa, eu engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abraão foi uma bênção?
Sim, Abraão viveu o milagre de Deus, Abraão viveu a bênção de Deus na sua vida, Abraão viveu a prosperidade de Deus na sua vida, Abraão viveu a prosperidade de Deus na sua família, Abraão viveu a prosperidade financeira de Deus porque foi um homem extremamente rico e abençoado. Agora, se nós pegarmos a sua descendência, Isaac viveu a bênção de Deus, teve um casamento abençoado, uma família abençoada, uma vida financeira próspera e abençoada. Se nós pegarmos agora Jacó, que é a descendência através de Isaac, um homem extremamente abençoado por Deus, um homem que foi o protagonista de toda a nação de Israel, as 12 tribos, extremamente abençoado, honrado por Deus. Então observa, Deus prometeu a Abraão a bênção sobre a sua descendência e Deus cumpriu. Por quê? Porque cumpriram princípios. Então, o que eu quero deixar aqui para o teu coração nessa oportunidade é: quer viver as bênçãos que Deus prometeu a Abraão? Procure os princípios que Abraão cumpriu e cumpra os princípios. Se você cumprir os princípios que Abraão cumpriu, você tem o direito legal diante de Deus de viver as bênçãos que Abraão viveu. Se você não cumprir os princípios que Abraão cumpriu, você não tem o direito legal de viver as bênçãos que Abraão viveu. Observa, por que nós olhamos ao nosso entorno e nós vemos muitas pessoas que servem a Deus e vivem tão distante dessa promessa que Deus fez a Abraão? Como nós comentamos aqui no começo do vídeo, muitas pessoas passam necessidade, privações e não sabem muitas vezes o porquê, e elas oram, e elas dizem que elas são descendentes de Abraão, que Deus prometeu a Abraão e a sua prosperidade, a sua posteridade, né? A bênção, a terra, e que Deus os honraria, e de fato, Deus cumpre. Se você olhar pessoas que cumprem os princípios de Abraão, você vai ver que são pessoas abençoadas, pessoas extremamente abençoadas por Deus. Mas aqueles que querem a bênção sem cumprir os princípios de Abraão, ele não vai herdar a bênção se ele não cumprir o princípio. A mesma coisa é sobre Jesus. A palavra diz que nós, através das pisaduras de Cristo, nós fomos sarados. Se nós não andarmos nas pisaduras de Jesus, não tem milagre para a nossa vida. Você observa, consegue entender isso? Se nós não andarmos nas pisaduras de Jesus, se nós fizermos completamente o contrário daquilo que Jesus fez, a bênção de Deus através de Cristo não alcança as nossas vidas. Nós só vamos alcançar as bênçãos de Deus através de Cristo se nós andarmos pelo caminho que Cristo andou. É por isso que nós temos que reconhecê-lo como Senhor e Salvador, nós temos que ouvir a sua palavra e nós temos que obedecer a sua palavra se nós quisermos entrar pelas portas que Cristo abriu e entrou no céu. Tá bom? Guarda essa palavra no teu coração, muito simples, muito objetiva. Como viver as bênçãos de Deus através da promessa de Abraão. Seguindo as ordens que Deus deu a Abraão, obedecendo como Abraão obedeceu, seguindo como Abraão seguiu e obedecendo, vivendo os princípios como Abraão viveu. Quais princípios, evangelista Aguinaldo? Obediência, retidão, fidelidade a Deus. Isso Deus não abre mão. Nós precisamos disso na nossa vida para nós vivermos o milagre de Deus. E detalhe, né? Não cruzar os braços, porque em nenhum momento você vai ver Abraão de braço cruzado. Deus prometeu que lhe daria, mas ele teve que trabalhar, botar a mão na massa e conquistar aquilo que Deus lhe deu. A mesma coisa é o povo quando Deus prometeu a terra que mana leite e mel para aquele povo. Deus prometeu que lhes daria terra, mas eles tiveram que dispunhar a espada e ir para cima, lutar e conquistar a terra, tomar dos homens gigantes que moravam lá. Nada de Deus, irmãos, vem de mão beijada. Nada. Deus não vai te dar nada de mão beijada sem que você faça nenhum esforço, nenhum sacrifício. Nada de Deus vem desse jeito. Se você está recebendo de mão beijada, sem esforço e sem sacrifício, desconfie, porque muito provavelmente Deus está longe disso. Tá bom? Guarda essa palavra no teu coração e vamos orar em nome de Jesus. Glorioso Deus e maravilhoso Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez eu entro na Tua presença. Ó Pai querido, para orar ao Senhor, para clamar ao Senhor juntamente com os meus irmãos. Ó Pai, este povo, meu Deus, que o Senhor tem me confiado, que o Senhor tem confiado, Pai querido, para que eu ore por eles, para que eu interceda por os Teus servos, para que eu busque ao Senhor, ó Pai querido, pela vida deles, porque aqui tem pessoas, Senhor, entristecidas, aqui tem pessoas machucadas, Senhor.
Aqui tem pessoas, meu Deus, que não aguentam mais o sofrimento que estão vivendo. Pessoas, Senhor, que muitas vezes não têm força mais nem para orar, Pai. Pessoas, Pai querido, que estão vivendo como está lá escrito em Provérbios 12:13, quando o sábio Salomão disse que a esperança que se adia faz adoecer o coração. São pessoas, Pai, que estão com o coração já doente, enfermo, Pai querido, bombardeados, cansados, Pai, que ouvem uma palavra como esta, Senhor, que o Senhor fez promessa ao teu servo Abraão, meu Deus, e prometeu, Pai querido, ao teu servo que através da bênção que o Senhor determinou sobre a vida dele, estas bênçãos alcançaria a sua posteridade, a sua descendência. E esta pessoa, Pai querido, hoje ela se pega, Pai, como um descendente de Abraão, Senhor, vivendo, meu Deus, de uma forma completamente diferente do que Abraão viveu, padecendo necessidades, sofrimentos, dores, Pai querido, tristezas, angústias, frustrações, decepções. Quantas pessoas, Pai querido e meu Deus amado, depressivas. Pai, tem pessoas aqui me ouvindo que estão vivendo o auge da depressão, Senhor. Pai, eu já vivi deste mundo, Senhor. E eu sei, Pai querido, que os remédios não resolvem. Pai, os remédios amenizam, Senhor, mas não resolvem, Pai. Meu Deus amado, ó Pai querido, que me tirou deste poço, desse lamaçal, desse buraco, foi a Tua mão potente, foi a Tua mão poderosa, foi aquilo que o Senhor falou comigo, Pai querido, e eu obedeci, Senhor. Meu Deus, por isso eu oro nesta hora, Pai querido, aos Teus servos. Eu os apresento diante da Tua mão, Senhor, porque ainda, Senhor, que falte força no meu irmão, ainda que falte força, Pai querido, para minha irmã clamar ao Senhor, para buscar ao Senhor, Pai. Meu Deus, é exatamente por isso que o Senhor tem me levantado e me colocado neste lugar, para interceder por ele, Pai, para interceder por ela, Pai querido. E ainda, Senhor, que falte força, que falte fé no Teu filho, na Tua filha, Senhor. Eu tenho fé, Pai querido, por ele. Eu tenho fé, Pai querido, por ela, meu Deus, e por isso eu clamo ao Senhor agora. Pai querido, se não pode ser pela fé dele e pela fé dela, Senhor, os alcance pela minha fé, Pai. Meu Deus, eu coloco o meu coração, a minha vida diante do Senhor, a minha fé agora. Meu Deus, pedindo ao Senhor, alcance esta pessoa, Pai, porque o Senhor me alcançou, o Senhor me arrancou, Pai, do lamaçal da depressão, o Senhor me arrancou do lamaçal, Pai, do desespero, da angústia, meu Deus amado, do sofrimento, e por isso, Pai, hoje eu posso pregar, meu Deus amado, e garantir a esta pessoa, afirmar, Senhor, a esta pessoa que se ela ouvir, Pai querido, a voz do Senhor através da minha boca, meu Deus, e tomar posse, ela tem a sua vida mudada, ela pode ter a sua história mudada, Pai, porque um dia o Senhor mudou a minha, o Senhor pode mudar dela. Meu Deus, em nome de Jesus, alcança o Teu povo, cura da depressão, meu Deus, cura, Pai querido, meu Deus, da crise de ansiedade, do desespero, meu Deus, sara o Teu povo, sara os Teus filhos, muda a história, Pai, dessa geração que ora comigo agora, que clama pelo Teu socorro, meu Deus, e assim como o Senhor prometeu a Abraão, Pai, que nós possamos ser alcançados, meu Deus, através da promessa que o Senhor fez ao Teu servo, nos ensina a cada dia, nos ajuda, Pai querido, a cada dia cumprirmos os mesmos princípios que Abraão cumpriu, para que nós possamos viver, Pai, e alcançar as mesmas promessas que Abraão alcançou através das mãos do Senhor, através da Tua bondade e da Tua promessa, Pai, que se estabeleceu sobre a vida do Teu servo. Senhor, em nome de Jesus, honre a cada um dos meus irmãos, sara as enfermidades, cura o Teu povo, livra da fúria de Satanás, livra da opressão do inimigo, Senhor, repreende, Pai, todo espírito opressor, todo demônio, Pai querido, opressor, Pai querido, que tem aprisionado esta pessoa, meu Deus, em enfermidades, em dores, em sofrimento, angústia e desespero. Joga por terra este demônio, Pai, em nome de Jesus Cristo. Liberta esta alma, liberta esta vida, Pai, que assim como a minha voz está chegando nesta casa, neste ouvido e neste coração, assim chegue a bênção do Senhor, a Tua promessa, Pai, meu Deus amado, de vida abundante e de posteridade abençoada através do Teu servo Abraão, como o Senhor disse, seja Tu uma bênção, que o Teu povo, Pai, seja uma bênção, Pai, nesta terra, e aonde o Senhor levá-los, é o que eu te peço, Pai, nesta hora, e desde já te agradeço, certo da bênção e da vitória, de posse do milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém, e graças a Deus. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado. Busque os princípios de Deus,
que foi estabelecido para Abraão e cumpra esses princípios, porque você cumprindo esse princípio, você vai chegar na promessa. Aprenda a viver princípios, irmãos. Não queira, irmãos, ficar pegando atalho. Não queira viver de atalho. O que atalho leva para o inferno. Atalho leva para gambiarra, atalho leva para as coisas mal feitas, para mentira, para enganação. Atalho leva, irmãos, para fraude, para desobediência. Esquece esse negócio de atalho. Esse negócio de atalho, irmão, não funciona, só traz maldição para a tua vida. Busque os princípios que Abraão cumpriu e você vai viver as bênçãos que Abraão viveu. Busque os princípios que Jesus cumpriu e estabeleceu e você vai viver as bênçãos e os milagres que Jesus viveu e estabeleceu sobre as nossas vidas. Não tem como, irmão. Se não cumprir princípio, não tem bênção. Não adianta eu ser um enganador, um mentiroso, vir aqui mentir para você, prometer, profetizar bênção e não dizer para você que se você não cumprir princípios, não tem bênção. Não caia nessas mentiras, irmãos. Não cai nessas enganação de pessoas que não têm compromisso com você, que não têm compromisso com a tua alma, que só está interessada no teu dinheiro, só está interessada em dizer faz o Pix, manda o dinheiro, me manda o envelope. Irmão Aguinaldo, o senhor não acredita em votos, em projetos, em desafio de Deus? É claro que eu acredito, irmãos. É claro que eu acredito. Mas, sobretudo, se você não cumprir os princípios, você não vai viver as promessas. Por quê? Porque Deus não é injusto. Se Deus te der a bênção sem cumprir princípios, Deus tem que dar para mim, Deus tem que dar para todos. Senão haveria injustiça em Deus, e em Deus não há injustiça. Entende isso? Entende isso? Se Abraão teve que cumprir princípio para viver a promessa, se Deus nos dá a promessa sem cumprir princípio, seria injustiça contra Abraão. E em Deus não há injustiça. Entende isso? Ouve as palavras que saem da minha boca, irmãos, porque não é minha, irmãos. São palavras de Deus, são palavras de bênção para que você viva o milagre na tua vida. Eu não estou aqui todos os dias com o compromisso de promover o meu nome, irmãos. Se eu quisesse promover o meu nome, eu ficava fazendo um monte de promessa mentirosa e mirabolante para você. Esse canal já estaria extremamente grande. Mas por que não cresce tão rápido, irmãos? Porque eu não estou aqui para mentir. Só estão aqui aqueles que creem na palavra de Deus. Aqueles que creem de verdade na palavra e no milagre proveniente da palavra, da oração e do cumprimento dos princípios. Então, se você está aqui, é porque você é uma dessas pessoas. Então pega essa palavra, coloca no teu coração e viva a palavra, busca os princípios, cumpra os princípios e você vai viver o milagre na tua vida. Em nome de Jesus, tá bom? Um beijo no teu coração. Em nome do Senhor Jesus, se inscreva no canal, você que não se inscreveu, porque eu estou aqui orando por você, buscando a Deus pela tua vida. Faça parte dessa família, ajude este canal a crescer para que essa palavra alcance mais e mais pessoas. Em nome de Jesus, deixe o seu joinha para que o YouTube entenda que esse conteúdo tem ajudado pessoas, que as pessoas estão gostando e assim ele continue indicando para mais e mais pessoas, tá bom? Que Deus possa te abençoar de uma forma muito especial, lembrando que o meu e-book, irmãos, está aqui na descrição do vídeo. Um e-book onde eu conto para você, eu trago para você estratégias que eu adotei, que eu vivi na minha vida, de quando eu passei por uma crise muito difícil, uma situação muito complicada, e foi a mão de Deus que me tirou de lá. Então está aqui na descrição, se você puder, adquira, vai ser bênção para a tua família, você vai me abençoar, abençoar o meu ministério, a minha família, e você vai ter na tua mão uma ferramenta extremamente abençoada e poderosa para que você viva o milagre de Deus na sua vida. Tá bom? Deus te abençoe, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Não se esqueça nunca, vai lá sempre e brilha, porque Deus é contigo. Deus abençoe.